Olá, amigos do canal Jalmasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos para mais uma edição do seu Jornal do Masa e, para tanto, nós vamos fazer aquelas reportagens que são atemporais, como recentemente nós fizemos do Código de Nuremberg e a Prevent Senior. Nós vamos, na mesma edição que nós fizemos essa reportagem, utilizar a Folha de São Paulo do domingo, dia 10 de outubro de 2021, em edição 33.793, no caderno de cultura dominical, o Ilustríssima, onde nós vamos destacar uma reportagem muito especial sobre um dos grandes líderes negros da história, ele que promoveu a independência do Haiti, o segundo país da América após os Estados Unidos, e o primeiro da América Latina a se tornar independente. A reportagem ela foi feita pelo Tiago Krause. Liberdade Negra. Nova biografia ilumina o radicalismo potencial da Era das Revoluções, de 1776 a 1825, e que viu a maior parte dos países modernos, sobretudo da América, surgir a partir da trajetória de um personagem excepcional, Toussaint Louverture, líder da maior e mais bem-sucedida rebelião negra da história. Escravo, até os 25 anos, tornou-se governador da ilha francesa de Saint-Domingue, atual Haiti, nos anos 1790, e um dos mais eloquentes defensores da liberdade. Nós temos uma imensa foto mostrando o líder negro, retrato de Toussaint Louverture, líder da Revolução Haitiana. No texto, que vai demandar certamente mais de um programa, nós temos um destaque. O racismo e o eurocentrismo tornaram tão difícil compreender como uma revolução negra havia vencido os impérios e abolido a escravidão que acabaram por apagá-la da história. A escrita biográfica coloca questões incômodas ao historiador. Utilizar um personagem como fio condutor da narrativa pode esconder fatores econômicos, culturais e sociais mais amplos e colocar um peso desproporcional nas ações de um indivíduo. Esse perigo é ainda maior quando se trata de uma figura de destaque. Um livro sobre um general e governante soa perigosamente próximo da história dos grandes homens, abandonada há quase um século pela historiografia de ponta. Entretanto, essas mesmas características tornam biografias um dos gêneros preferidos de leitores não especializados, pois tendem a adotar estratégias narrativas lineares e a produzir empatia para com o biografado, facilitando a imersão na época retratada. Há tempo interessado em líderes franceses como Charles de Gaulle e Napoleão Bonaparte, mas também no republicanismo do século XIX. O professor de Oxford, Sudhir Hazare Singh, de 59 anos, nascido no arquipélago africano das Ilhas Maurício, oferece ao leitor um belo exemplo do gênero biográfico em O Maior Revolucionário das Américas. Baseado em ampla pesquisa de arquivo, o livro é um poderoso exame da Era das Revoluções, que foi de 1776 a 1825, a partir de um dos seus personagens mais importantes, Toussaint Louverture, nascido escravizado em um engenho de açúcar na ilha francesa de Saint-Domingue, atual Haiti,
em torno de 1740. Baixo e magro, ascendeu a líder rebelde, general e governador na década de 1790, tornando-se um dos homens mais famosos da época. Mesmo assim, é menos conhecido hoje do que George Washington, Robespierre e Napoleão Bonaparte, com quem foi frequentemente comparado em vida, mas não por nós, tanto que nós fizemos questão, apesar do tempo passado, de trazer ao conhecimento de vocês esse líder haitiano negro tão importante. É parte do silenciamento a que a Revolução Haitiana foi submetida. Como notou o antropólogo Michel Rouve-Troillot, o racismo e o eurocentrismo tornaram tão difícil compreender como uma revolução negra havia vencido os impérios coloniais e abolido a escravidão, que acabaram por apagá-la da história. Nas últimas décadas, porém, sua centralidade foi novamente reconhecida, tanto pela importância de Saint-Domingue, a maior exportadora de produtos tropicais em 1790, quanto pelo radicalismo do movimento, que reverberou por todo o mundo atlântico. Do tamanho de Alagoas, a parte francesa da ilha espanhola devia sua prosperidade à violenta exploração de 500 mil escravizados. Eles representavam 90% da população, enquanto o restante era dividido entre brancos e livres de cor. Estes estavam sujeitos a uma legislação crescentemente discriminatória. Mesmo assim, eram proprietários de 1/4 dos cativos da colônia. E nós achamos que só o regime do apartheid era legal no sentido da discriminação. Não, na América também houve. Aliás, antes do apartheid ser legalizado. Já na época pré-revolucionária, é possível entrever a excepcionalidade de Toussaint. Herdara o prestígio do pai, membro de uma linhagem importante do reino africano de Dahomey, e conquistara a fama como um exímio cavaleiro. Obteve a confiança do gerente da plantation e conseguiu a alforria com cerca de 25 anos, alfabetizando-se em seguida. Era famosamente católico, mas também interessado em saberes africanos. É difícil determinar as fontes de sua oposição à escravidão, mas o biógrafo a localiza na experiência do cativeiro e nas formas de resistência insulares, como o quilombismo, formação de comunidades de escravizados fugitivos, e o vodú. Se o autor exagera ao identificar uma cultura revolucionária madura, antes de 1790, no que era apenas existência perene ao cativeiro, afasta-se corretamente do eurocentrismo ao não atribuir o anti-escravismo à difusão das ideias iluministas, mesmo porque os negros de Saint-Domingue iriam além dos maiores sonhos ou pesadelos dos filósofos franceses. A revolta surgiu da interação entre práticas negras e a singular conjuntura revolucionária iniciada em 1789, que permitiu a radicalização de ideias já existentes, mas que não encontravam espaço em razão da dominação escravocrata, como notou o historiador Reinhard Koselleck. Esta era uma época de aceleração do tempo, em que as transformações ocorriam em velocidade inédita. Aproveitando as possibilidades abertas pelo colapso do antigo regime, cada grupo buscou implementar seu projeto político particular para a ilha. Latifundiários reivindicavam autonomia, brancos pobres queriam representação política e livres de cor demandavam igualdade civil, esgrimindo a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Bem, nós vamos ficando por aqui.
tendo feito este primeiro programa. Possivelmente nós vamos para 3 programas para encerrar essa coluna importantíssima que é a liberdade negra, contando a revolução haitiana, por que não dizer assim? O Haiti, que é um país sempre sofrido, nós sempre, quando cobrimos o país, falamos fatos infelizmente indigestos. Agora nós vamos falar de um dos maiores homens da história e que viveu no Haiti. Um grande abraço, fiquem bem, tudo de bom. Eu espero vê-los oportunamente em uma nova edição do seu Jornal do Maza. Tchau, pessoal, obrigado.